Olá, querido professor da classe de pré-adolescentes. Seja bem-vindo a mais um podcast EBD em Síntese. A paz do Senhor, professora Ingrid, a paz do Senhor, professor Douglas Nilson. Paz do Senhor, irmã Manu, irmão Nilson, e todos os irmãos que nos assistem. Pai do Senhor, professoras que aqui estão nesta bancada e a você que nos acompanha em mais uma edição deste EBD Podcast. Seja um tempo de aprendizado e de boa discussão. Então, hoje nós estamos aqui com vocês para conversarmos, falarmos um pouco sobre a lição de número 11, esse trimestre, preservando os valores cristãos. A lição de número 11 vai falar sobre o bullying, o que é isso. Então, a maneira que vai falar para os alunos, os pré-adolescentes, sabendo que esse é um assunto em que eles vivenciam no cotidiano escolar e em algumas situações, até na igreja mesmo. Então, os objetivos dessa lição são identificar em que consiste o bullying, apontar ações de combate para a prática do bullying e explicar que o amor é acolhedor e protege contra o bullying. Professora Ingrid, quais são os saberes escolares? Bem, primeiro é que, como servos de Deus, não podemos cumprir isso com brincadeiras que inicialmente podem parecer inofensivas. Terceiro, o cristão não deve aceitar ou ser participante de situações agressivas contra o seu próximo. Quarto, os irmãos são chamados a amar os outros e cuidar dos mais fracos. Quinto, a sabedoria de Deus é necessária em qualquer caso de agressão por bullying. E, por último, devemos demonstrar misericórdia pelas pessoas como Deus fez por nós. Amém, Então, aqui, nós vemos que o bullying, ele vai, até mesmo dentro desses saberes escolares, ele vai estar distribuído ao longo da lição, Mas é importante você saber qual é o intuito, dessa lição, o que que o aluno precisa sair de aprendizado após essa aula. E aqui nós vamos ver que o bullying em si, ele é uma violência psicológica, que pode ser feita de forma direta ou indireta, e que Deus, não comunga, não concorda com esse tipo de ação. Então, professor Douglas Nilson, quais são as suas considerações iniciais sobre essa lição? Bem, é um tema, como já foi dito, é um tema atual, um tema que reveste de muito vitimismo se não tivermos cuidado, você professor. Precisamos lembrar que o bullying não é algo novo, ainda que se tenha estudo lá por meado da década de 1970, mas o bullying, já nos tempos bíblicos, nós vemos esse comportamento. E tudo isso nada mais é do que uma prática pecaminosa. Então, você, professor, é importante sempre trazer essa temática à luz das Escrituras, fazendo o aluno entender que bullying é pecado. Professora Ingrid, suas considerações iniciais? Eu acho que é um tema muito importante para se trabalhar na igreja. É muito comum ser falado na escola e, às vezes, o pré-adolescente ele não consegue enxergar que algumas práticas que ele possa fazer de brincadeiras de mau gosto sejam bullying. Não, eu estou brincando, é meu amigo. Só que palavras e ações podem ser ofensivas, Como a gente viu aqui nos saberes escolares, começa com algo que parece inofensivo. Não, ele já conhece, a pessoa, eu já trato ele assim. E é importante mostrar à luz da Bíblia, por que isso está errado, porque como eles devem se portar como alguém que é um cristão, que é uma testemunha de Cristo na Terra. Seguir o exemplo de Jesus, ver como ele se portava, como ele tratava as pessoas e imitá-lo. Verdade. E aí, para dar início o nosso comentário, em relação à lição, o tópico 1, ele vai falar sobre identificando o bullying, Como é que a gente identifica? E aí, a lição, ela traz o contexto em que se apresenta.
Aí ela vai falar, né, que se apresenta na escola, nas faculdades, no trabalho, ou até mesmo no ambiente familiar. Além disso, né, não colocou, mas claro que podemos também encontrar na igreja, infelizmente, não é algo a se querer, mas claro que podemos encontrar em algumas situações na própria igreja, entre os jovens, os pré-adolescentes, até mesmo entre crianças, né? Uma vez, conversando, né, com alguém, a mãe chegou e disse assim: olha, esse meu filho me mata de vergonha, porque eu tinha dito que tava com corte de cabelo muito bonito. Aí o outro disse assim, e o meu tênis é bonito? Né? Crianças pequenas, ali de 3, 4 anos. E aí, o meu é mais bonito, né? O meu tênis. Então, assim, ficou. E aí ele pegou e disse assim: o óculos dele, né? É muito. Eu não quero ficar perto desse menino de óculos, que óculos feio, não sei o quê. Então, assim, você vê que, como o professor Douglas Gilson falou, né? É algo pecaminoso que está em nosso coração. E desde muito pequeno e desde muito cedo, né? Não tem idade para isso, né? É uma questão que está ali em nossa sociedade, né? Que vivenciamos ou que passamos por situações como essas em diversos contextos, em diversas situações. Professor Douglas Nilson, qual é a figura do agressor? Retomando o que falamos inicialmente, a nossa sociedade, e muitas vezes dentro do contexto da igreja, nós criamos estereótipos de crianças, de adolescentes. E muitas vezes essas crianças, quando não ensinadas à luz das Escrituras o que é pecado, os pais são levados a ensinar seus filhos a revidar. Olha, você não leve desaforo para casa. Se você apanhar na escola, você apanhar na rua, chegar em casa você leva outra surra. Então, o agressor, de certa forma, ele é bem visto em uma sociedade dessa natureza, até no contexto da igreja. Aquele adolescente, aquela pré-adolescente que junta-se ali com outros e zomba daquele que tem um andar diferente, que é mais introspectivo, que não tem muitas habilidades, determinadas práticas, ele é bem visto. E os pais, esse menino é demais, esse menino faz todo mundo rir, mas na verdade ele está matando, ele está violentando pessoas. Por quê? Porque não se adequa ao padrão que ele criou. E muitas vezes esse padrão é criado a começar do seu lar, a começar do contexto de igreja. Eu lembro de uma amiga que o seu filho, quem o vê hoje ele já é um jovem, jamais diria que aquele menino, um rapaz quase 2 metros, ele na infância fosse assim tão diferente daquele padrão que as pessoas têm. E certa vez, essa criança querendo jogar futebol e ele não tinha muito jeito para o futebol. Ele foi a um campo lá próximo, onde eles moravam, e daqui a pouco as pessoas começaram a meio que ridicularizar dessa criança, desse adolescente, e não queria que ele jogasse. E ele chegou em casa, era um menino assim, muito fechado, muito reservado, chegou em casa, acho que um pouco amuado, ou a irmã, parece que a irmã foi lá dizer para a mãe, e a mãe foi lá no meio do futebol, chamou aquele João uma atenção e exigiu que o filho dela pudesse participar daquela atividade. Então veja que o agressor, terminando minha fala para não entrar no outro personagem, o agressor ele é um pecador e se os pais, se os seus educadores não trouxer para ele a potencialidade da sua ação, ele pode crescer achando que o que ele faz é correto, quando na verdade desagrada a Deus, é uma falta de empatia, é uma falta de amor ao próximo e é uma ação pecaminosa que se torna um hábito vicioso. É verdade, né? E aqui o nome mesmo é pecado, né? Não tem como colocar, né, outra palavra a não ser essa. E interessante porque a lição ela vai trazer tanto o bullying quanto o cyberbullying, né? Porque o meio
né? A tecnologia ela está muito presente no nosso cotidiano, a todo momento, inclusive na vida dos pré-adolescentes. Então, diante disso, né, é natural também acontecer ali com comentários, e nós vemos, né, muitas pessoas, sim, qualquer publicação, então vai ali, comenta de uma forma, né, pejorativa, às vezes em relação à posição, né, e essa barriga, e essa orelha, e alguma coisa nesse sentido, né, então vai ali apresentando desta maneira. Enquanto que agora, né, o ponto B vai falar sobre a pessoa agredida. Professora Ingrid? É, a pessoa agredida, né, sofre muito com isso. Isso mexe muito com a pessoa. É muito comum ver isso acontecer. Ontem a gente, né, só ilustrando, estava reunido com os jovens e estava comentando justamente sobre esse tipo de assunto, sobre esse bullying, né? Muitas vezes não usamos esse nome, mas de jovens, de adolescentes, pré-adolescentes que se deparam com situações onde vão destacar alguma característica ruim da pessoa e querem rotular você daquilo. Então, se você tem alguma questão física, por exemplo, que o Mano falou aí, da orelha, ou do nariz, ou a pessoa tem, enfim, é muito magro, é gordinho, então vão sempre tentar fazer você se enxergar dessa forma, né? Pela sua característica. E algo que eu acho importante, né? O professor, você professor, mostrar para os seus alunos, tanto para aqueles que podem ser alguém que esteja fazendo bullying, como sofrendo bullying, é que a gente precisa tentar se esforçar para se enxergar como Deus nos enxerga. Então, não importa o que as pessoas digam, se ela destaca, você 4 olhos porque usa óculos, você é quem Deus diz que você é o que a palavra diz que você é, e não algo pejorativo, ou você não está resumido a uma característica ou um defeito físico que você tenha, né? Isso mexe muito com a pessoa que sofre, porque sempre quem está cometendo bullying vai destacar algo que machuca a pessoa, algo negativo, e isso às vezes gera um sofrimento e um trauma para o resto da vida. Às vezes são pessoas adultas que têm algum bloqueio, algum problema em determinada área, porque quando era criança ou adolescente, sofreu com isso. A gente vê algo muito comum que é apelido, né? Criança, pré-adolescente, gosta de apelidar. Às vezes a pessoa cresce, vira um adulto com esse tipo de comportamento, de tratar as pessoas por um apelido. E um apelido normalmente que é vergonhoso, que vai destacar algo negativo, né? E sempre vem com essa ideia de que é algo inofensivo. Então, assim, a gente tem que incentivar os alunos a enxergar o outro também como Deus o vê. Você não pode tratar uma pessoa de forma que diminua ela. Ela tem um nome. Então, incentive os seus alunos a chamarem os colegas, os amigos, as pessoas da igreja pelo nome deles. A gente pode chamar eles de irmão, porque somos irmãos em Cristo. Então, por que depreciar a pessoa? Por que tentar enxergar o lado ruim, uma característica que você acha feia ou errada e tentar rotular a pessoa com aquilo, né? Então, o que sai da nossa boca precisa ser algo bom. O que sai da nossa boca precisa ser algo com sabedoria. De nada adianta falar e ser como boca de Satanás na vida de alguém, né? Então, assim, instrua, professor, o seu aluno, faça ele refletir sobre isso. Quem eles estão sendo, né? Você está sendo boca de Deus ou a boca do inimigo na vida de alguém? Que tipo de palavras você está colocando na vida de alguém? A Bíblia fala que a boca fala o que está cheio o coração. Então, o que eles estão falando, como eles tratam as pessoas, revela o que está dentro do coração deles. Aí é algo a se refletir e a pensar. O meu coração reflete que eu sou realmente um cristão, que eu sigo a Bíblia ou não? Ou eu estou fazendo algo completamente contra a vontade de Deus e a palavra de Deus? Isso mesmo, né? E aqui é algo interessante, porque tem um livro que é A Idade da Oportunidade. Eu até já apresentei em um dos podcasts de Paul Tripp, né? E ele vai falar exatamente para pré-adolescentes. E no início ali do contexto daquela narrativa,
Ele fala que simplesmente um dia, né, um dos seus filhos chega e diz: "Ó, você já viu como eu tenho orelha grande?" E ali para ele, né, ele como pai ali recebendo aquela notícia, eu nunca nem notei isso, né? E enquanto que para o filho que estava nessa idade justamente de pré-adolescente, que nota isso nele, para ele, né, como ele bota ali no livro, ele estava vendo o filho dele normal. Para ele, a orelha dele era normal, era tudo normal, mas o filho estava se enxergando como alguém que tinha realmente, né, essa característica. E ali ele diz que tenta falar, mas não muda, né, a cabeça, porque colocou ali, mas no outro, depois de um tempo, já aparece com outra coisa. Você já viu como meus braços são grandes? Então, assim, eles vão notando em si mesmo, né, situações em que porque o corpo está mudando, eles estão passando por essa mudança, e aí tudo se potencializa muito mais, né? E, de fato, quanto mais eu relaciono isso também muito ao estar em comunhão com Deus, né? Porque, como a professora Ingrid colocou, quanto mais próximo de Deus eu estiver, mais semelhante a Ele eu vou me achar, né? Mais a pessoa, eu vou me colocar como alguém, mas quem eu sou em Cristo, né? Quem Deus diz que eu sou. Então, eu vou me apegar muito mais a isso que é o que os outros vão falar ou vão colocar ali como apelidos ou outras, né, situações pejorativas, até de questões de exclusão, né? Vamos marcar de ir a um parque ou fazer um evento e não vamos convidar fulano porque fulano é assim ou assado, né? Então, são situações em que nós precisamos estar nos policiando a todo momento, principalmente como cristãos, para justamente não fazer acepção de pessoa, porque Deus ele não faz acepção de pessoa. Né? Em relação a isso, Provérbios 6, do 16 ao 19, vai falar, né? Coisas que o Senhor odeia e a última para ele é detestável, né? Que é justamente essa acepção de pessoas, falar, né, sobre gerar contenda ali entre os irmãos também. Né? E aqui finalizamos o primeiro tópico. O tópico 1 vai falar quem ama não faz o mal ao próximo, né? Então, Deus ele se revela em nossa vida, né, através, por meio do seu amor, né, e a sua maior prova de amor é que entregou o seu filho para morrer por nós e nos darmos vida, e não qualquer vida, né, uma vida eterna. Então, nós precisamos aprender com Deus a amar as diferenças, né, entre um e o outro, a diferença entre o falar, entre o agir. Precisamos amar uns aos outros, e nós precisamos fazer isso à luz das Escrituras, à luz daquilo que Jesus vem a nos ensinar, inclusive ali nos Evangelhos, né? Nós vamos ver que Jesus, no período em que esteve aqui na Terra, ele não fez acepção de ninguém, né? Pelo contrário, ele entrou em lares que pessoas jamais entrariam, falou com pessoas que outras não falariam, né? E estendeu a mão ali àqueles que realmente precisavam e necessitavam, independente das circunstâncias ou situações que estivesse. Então, quem ama não zomba do próximo. Professor Douglas News. A palavra principal aqui é amor. E eu queria sugerir a você, professor, porque ao longo das Escrituras nós temos muitas histórias de pessoas que, ainda que não se tenha essa palavra no texto, mas o ato é um ato de bullying. E talvez na sua aula, na sua classe, professor, você tem alunos que tenham prazer em praticar o bullying. Mas você pode levá-los à reflexão, colocando-os no lugar de, por exemplo, José. Imagina como foi difícil para José. A Bíblia não diz que José tinha ódio dos seus irmãos. Havia uma relação, mas os irmãos não tinham esse mesmo apreço para com ele. Ou então, imagina a situação de Davi. Davi
nós não temos informações que os irmãos faziam bullying com Davi, mas veja quando ele vai lá e vê o gigante zombando do povo, ou quando ele vai lá levar informações e alimentos para os seus irmãos, um dos seus irmãos zomba dele. E o que dizer de Jabes? A Bíblia só fala de Jabes 2 versículos, lá em 1 Crônicas, capítulo 4, 9 e 10. Mas dá para imaginar que aquele jovem, ele sofreu bullying. Isso são imaginações, porque nós não temos. Mas imagina que ele faz uma oração, ele pede, porque o seu nome já reflete algo negativo. Imagina alguém chamar você pelo nome e o seu nome denotar derrota, denotar dores, denotar frustração. Então, assim era o nome de Jabes. E ele faz uma oração ao Senhor, e é uma oração do âmago da sua dor, do seu desespero, da sua angústia. Então, professor, leve seu aluno a ele entender, se colocar no lugar daquele que sofre, daquele que, porventura, está ali, senta no banco e o colega zomba dele, porque aqui a palavra é amor. E quem ama não zomba do próximo, não zomba do seu irmão, não zomba do seu vizinho, não zomba na escola, não zomba na sociedade, não zomba no lar. Quem ama, ele dá sinais de amor, e esses sinais ele precisa ser prático. Ele abraça, ele não comunga quando a maioria, porventura, está zombando de um colega porque ele é de um estereótipo diferente do que a sociedade tem como padrão. Mas quem ama, quem entende o amor, ele vai até ele abraça ele. E nós vemos, há muitos filmes que relatam isso, de crianças que são excluídas, e muitas vezes alguém, por unir-se a ele, lá está sendo igualmente zombado. Então, o amor é o diferencial, e nossos alunos precisam viver esse amor, a ponto de perseguição, mas não entrar no ciclo pecaminoso de uma sociedade que diz com os lábios que ama, mas com as práticas abomina, odeia, exclui. Ou seja, a hipocrisia dos corações. E nós, professores, precisamos ensinar nossos alunos a ser verdadeiro. É o que Paulo, escrevendo aos Efésios, diz: deixai a mentira, falai a verdade. É um processo de te retirar para colocar. Talvez o seu aluno ele aceitou a Cristo há algum pouco tempo, e isso era uma prática lá na sociedade, no seu contexto familiar. E nós precisamos entender, e pegando o gancho que a professora Ingrid falou agora há pouco, ele pode estar em um contexto familiar e isso é muito forte. Mas nós precisamos, como um professor, ensinar os nossos alunos, e pegando também a frase da professora Ingrid, que o nosso passado, as pessoas, a sociedade não nos define. Eu não sou definido por eu ser gordo ou magro, por eu ser pequeno ou grande, por eu ter a orelha grande ou pequena, por eu usar óculos ou não usar óculos, por eu ter olhos azuis ou olhos castanhos. O que me define é Cristo. E isso está acima de todas as coisas. Então, professor, faça o seu aluno entender, ainda que ele sofra, ou ainda que ele está na posição do acusador, do zombador, faça ele entender que Cristo, olhando para o zombador, Cristo o vê com ira e pode, em algum momento, pesar a sua ira santa e justa contra ele. Mas aquele que, porventura, está sendo afligido, o Senhor é aquele que se preocupa tanto com os invisíveis da sociedade, que diz na sua palavra, na lei, que não se deve sequer zombar do cego, do aleijado, do surdo. Isso é cuidado, isso é amor. Obrigado, senhor. Isso mesmo, né? E principalmente pegando essa fala final do professor Douglas Nilson. Então, além de não fazer, Deus também, né, quer que nos posicionamos como alguém que busca justamente a justiça, que não concorda, que não comunga com aquele que faz.
mas que é justo, né? Então, a partir do momento em que vê alguém, né, falando algo pejorativo sobre o outro, é chegar para essa pessoa e dizer que ela não tem nenhum direito ou não deveria estar tendo esta atitude, né, para com essa pessoa. Então, também agir com amor, e agir com amor também é agir com justiça, né? É justamente trabalhar para com esses que acabam sendo, né, envolvidos nessa parte aí de bullying, cyberbullying e tudo mais. Não se deixe contaminar pelo bullying. Professora Ingrid. É muito comum os pré-adolescentes, né, nessa fase irem pela cabeça dos outros, né, ser alguém influenciável. Então, que eles recebam boas influências. O professor pode ser essa influência, você, professor, pode ser essa influência na vida deles, de incentivar, instruir, ensinar o que é o correto. E uma das coisas é que eles não podem se deixar contaminar pelo pecado, né? E aqui a gente está tratando o bullying é um pecado. A Bíblia fala em 1 Coríntios 15:33 que as más companhias estragam os bons costumes. Então, assim, muitas vezes é algo que ele aprende na família, que ele aprende com os primos, com os colegas da escola. Tem aquele perfil de, quem comete o bullying é sempre o valentão, eu vou me destacar, então eu vou estar numa posição superior aos que eu vou menosprezar ali, que eu vou tentar diminuir. E mostrar para eles que, biblicamente, isso é completamente errado. O Senhor diz, como o irmão Nilson falou, que precisamos amar as pessoas, né? Nós temos que amar as pessoas e, além de amar como a gente se ama, amar como Deus ama. É você olhar para o seu irmão e você enxergar que ele é alguém amado por Deus, né? Que a característica física dele não define ele. Ele é um filho de Deus, como você é um filho de Deus. Então, por que você seria melhor se ambos são irmãos, filhos do mesmo pai, né? Então, assim, não deixar que tipos de brincadeiras que pareçam inofensivas seja algo que você vai ficar depreciando e derrubando o seu irmão. Às vezes, a pessoa tolera na primeira, vai se deixando levar. Por quê? Porque não quer perder aquela amizade, porque se para fazer parte desse grupo eu preciso ouvir esse tipo de coisa, então eu vou fazer. Mas isso é completamente errado. A pessoa não pode se sentir forçada, ou eu vou ser excluído da igreja, ou eu faço parte desse grupo mesmo eles me tratando mal. Então, assim, como um jovem cristão, como um pré-adolescente cristão, como alguém que conhece Cristo, é uma testemunha de Cristo, tem que imitar Cristo, a gente precisa fazer o que o Senhor fazia, né? A gente precisa tratar bem as pessoas, a gente precisa tratar com amor. O próprio Cristo na cruz mostrou o amor dele, pedindo ao Pai para perdoar os carrascos, as pessoas que estavam ali torturando e matando ele. Então, se Jesus, perfeito e maravilhoso, que nunca pecou, perdoou as pessoas que o mataram, quem somos nós para simplesmente querer diminuir ou tratar mal alguém por uma característica física, enfim. Então, incentive, professor, instrua, ensina aos seus alunos que eles não devem se deixar contaminar. Se eles estiverem numa roda de amigos, na escola, na igreja, que estejam falando mal de alguém, que estejam comentando sobre, olha, viu como fulaninho é gordo, viu como fulaninho é isso e aquilo, se afaste, não comente. Esse tipo de companhia não é bom para você. E não seja essa pessoa que sempre vai olhar para o outro pelo lado negativo e destacar isso. A irmã Manu estava falando sobre o exemplo do adolescente, né, do livro, que ele se via, olha como minha orelha é grande, olha como, além das mudanças que vão ocorrendo no corpo, na mente, nessa fase, né, às vezes a gente mesmo, né, o adolescente, você naquela fase de adolescência, você nem percebe, mas porque alguém malicioso chegou e fez tal comentário, você começa a se enxergar pelo comentário que a pessoa fez. Nunca percebi que minha orelha era grande. Nunca me importei com isso, mas aí porque uma pessoa disse, tua orelha é grande, tua orelha é feia. Aí você começa a achar sua orelha grande e feia porque alguém comentou. E você começa a se enxergar pelo que as pessoas destacam, né? Aí é um problema a questão da identidade.
mais para frente a gente vai entrar um pouquinho no exemplo de Jesus, falando sobre isso, da sua identidade, de você enxergar quem Deus diz que você é e você se enxergar pelos comentários que as pessoas ao seu redor falam a seu respeito. Isso mesmo, né? Fechando esse tópico, de fato, nessa idade é muito fácil se deixar levar pelas companhias. Às vezes é alguém, como o professor Douglas News falou no início, né? Engraçado, que tem a atenção de todos, e você quer estar perto dessa pessoa, ou andar com pessoas que a todo momento estão ali, né? Brincando, envolvidas em atividades, em ações, e isso acaba justamente deixando levar, né? Para estar ali, acaba também se envolvendo em situações como essas. Então, uma coisa importante que eu aprendi, né, muito cedo, foi que ore para que o Senhor lhe apresente as amizades, né? Peça ao Senhor as amizades que Ele vai lhe dar, aquelas que não porque você merece, mas, né, porque Ele vai ter ali, né, misericórdia de você, e você vai, justamente, quanto mais próximo dele você estiver, mais você vai compreender o cuidado dele, inclusive nas amizades que Ele traz até você, né? E aqui o último tópico vai falar sobre o amor que acolhe os irmãos. Então, não só demonstrado por meio de palavras, eu amo a irmã Ingrid, eu amo o irmão Douglas Nilson. Não, ele tem que ser posto também em ações, né, na forma prática. E aqui, né, o primeiro tópico vai falar sobre o amor não faz acepção de pessoas. Professor Douglas Nilson. Imagina que muitas vezes, quando nós convencionamos as nossas relações horizontais, olhando para nós mesmos e supervalorizando a nossa posição, nós igualmente tomamos atitudes pecaminosas e depreciativas. Porque já pensou se nós parássemos para refletir qual vantagem Jesus tem em ser nosso amigo, em se relacionar conosco? Ele não precisa, ele não depende. E tudo o que ele faz é simplesmente por graça, porque quer se relacionar, deseja relacionar-se conosco. Mas ele não tem instabilidade emocional se nós nos relacionarmos ou não com ele. Na verdade, o contrário, sim. Então, quando falamos que o amor não faz acepção de pessoas, o nosso aluno precisa entender uma coisa, que se a sua relação com Deus ela for fragilizada, você é um candidato fortíssimo a viver codependências. E a codependência nos aprisiona em relacionamentos abusivos e comportamentos pecaminosos. Porque, como a irmã Ingrid é minha grande amiga, mas ela zomba de mim. Mas eu gosto tanto dela, é a única amiga que eu tenho. Então, eu continuo nesse relacionamento abusivo. Sabe por quê? Porque eu não sou amigo de Jesus. Quando eu sou amigo de Jesus, se a irmã Ingrid ela tem tratamentos depreciativos para comigo, eu vou apresentar a vida da irmã Ingrid ao Senhor. E o Senhor, ele pode criar vários meios, pode incomodar a irmã Ingrid a se retratar para comigo, como também o Senhor pode apresentar outras pessoas para que a irmã Ingrid entenda que eu não dependo dela e ela é quem perdeu a minha amizade. Então, isso tudo reflete relacionamento, mas também nos leva a nos colocar na posição de alguém que trata as pessoas como Cristo nos trata, sem acepção, como falou. Quando eu trato alguém com acepção, eu não entendo minimamente o que o Evangelho apresenta para mim. E eu sei, professor, que talvez esse assunto, para o público que você lida, pode ser até de certa forma complexo, mas você pode e deve, de maneira prática e aplicativa para a realidade dele, fazê-lo entender que acepção é igualmente pecado. Não é uma prática que o Senhor age para conosco e, como imitadores de Cristo, ele não espera que nós façamos isso. Então, cada vez que eu
ou você, professor, tem uma atitude de acepção, eu estou me distanciando de Cristo e daquilo que ele espera de nós. Então, para encerrar, muitas vezes nós, no contexto de igreja, somos levados a nos relacionar, nos confraternizarmos. Estamos chegando no período final de ano, Natal, e são momentos muito propícios a os corações ficarem mais emotivos. Mas nós precisamos entender que relacionamento ele não se resume a uma data, a um momento. É uma construção. E o relacionamento ele se perdura quando o amor, e esse amor aqui não é o amor sentimental, não é o amor que faz um monte de bilhetinho, cartões, dá chocolates, mimos. Esse amor é um amor sacrificial, que muitas vezes sofre por amor a Cristo, mas pode até sofrer, mas não se humilha a ponto de viver uma codependência como forma de dizer: eu preciso de você e sem você eu não vivo. Só tem uma pessoa que nós precisamos e não podemos viver sem, que é o nosso Salvador, Jesus Cristo. Verdade. E aí, para finalizarmos, professora Ingrid, Jesus também foi oprimido e perseguido. Só retomando o que o Monilson falou disso, que a única pessoa que a gente não consegue viver é Jesus. Eu lembro de um pregador que falou, ele falou assim: tudo que você colocar na frase "eu não vivo sem", que não for Deus, é idolatria. Então, eu não vivo sem Deus. O resto você vive sem. Então, o Senhor é realmente tudo que nós precisamos. Claro que a gente precisa das pessoas, na nossa família, mas a razão da nossa vida, o sentido da nossa existência, quem deve ser tudo para nós é o Senhor Jesus, né? E esse Senhor Jesus, ele foi também perseguido e oprimido. Mesmo sendo filho de Deus, ele sofreu agressões. Então, podemos trazer, professor, para esse aluno o exemplo de Jesus, de alguém que foi perseguido, de alguém que na época não tinha esse nome, né? Hoje a gente dá o nome de bullying, mas foi alguém que foi ali ridicularizado. A Bíblia diz que ele foi desprezado, que zombavam dele. Os judeus acusavam ele de se intitular rei. Os próprios irmãos dele não acreditavam nele. Então, assim, imagine só você ser desacreditado por sua família, você ter as pessoas zombando, sem acreditar em quem você é, ele estava ali cumprindo a missão que Deus deu a ele, e muita gente o rejeitou. Então, podemos afirmar, né, que Jesus, ele entende o que você passa, né? O pré-adolescente aí que está passando por uma perseguição, por um sofrimento, que está sendo xingado, ou que é apelidado, ou que está ali sofrendo um bullying na escola, na igreja, que se sente excluído. O Senhor sabe como você se sente. E é importante, o principal aqui, né, que a gente quer ressaltar é que você é filho de Deus. Diga, professor, para o seu aluno, ele precisa enxergar-se como um filho de Deus. Porque todos os outros títulos passam. A gente está como estudante, a gente está como um profissional, um professor, a gente está como um médico, mas filho de Deus é algo que permanece, né? Um dia você exerce uma profissão, mas você se aposenta, acaba. Você tem um cargo na igreja, mas você perde esse cargo, depois você muda. Então, não é o que lhe define. O que lhe define é ser filho de Deus. E algo interessante sobre isso é que você vê que Jesus foi perseguido, as pessoas zombavam dele, as pessoas não acreditavam no ministério dele, e a gente há de se perguntar: e por que ele não desistiu? Por que ele não duvidou? Porque antes de iniciar o ministério dele, ele recebeu uma confirmação, uma afirmação do próprio Deus. E aí, professor, você pode trazer essa parte da história para o seu aluno, do batismo de Jesus. Quando ele está sendo batizado por João, a Bíblia fala que o próprio Deus falou: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então, ali, o próprio Deus afirmou: você é o meu filho. Seu ministério vai começar agora, você vai cumprir o que eu mandei você fazer, você é o meu filho. Logo após esse episódio do batismo, que Deus ali reforça a
identidade de Jesus, ele é levado pelo Espírito ao deserto. E quem é que está no deserto fazendo bullying com Jesus? Quem é que está no deserto ali tentando fazer ele desacreditar da identidade dele? O próprio diabo. Então, o inimigo está ali no deserto fazendo que pergunta? Tentando Jesus de que forma? Se você é o filho de Deus, faça isso, faça aquilo. Se você é o filho de Deus, então Jesus tinha tido a afirmação do próprio Deus de que ele era o filho de Deus. Logo após, Satanás vem tentar colocar dúvida na cabeça dele para fazer ele questionar a identidade dele, e ele fica: você é filho mesmo? Se você é filho, você vai fazer isso. Se você é filho, você vai fazer tal coisa. Mas assim, Jesus não se deixou abalar, porque ele tinha firmemente a certeza da identidade que ele tinha. Então, professor, reforce para o seu aluno a identidade que ele tem. Não importa o que as pessoas digam, não importa o estereótipo que tentem colocar nele ou identificar ele por ser magro, gordo, por ter um defeito físico na orelha, enfim, no corpo, em qualquer lugar, mas que ele possa se enxergar como filho de Deus, que a identidade dele como filho de Deus esteja tão firmada, que, como foi falado aqui, ele esteja tão perto de Deus, ele tenha um relacionamento com Deus, que ele se importe mais com o que Deus diz a respeito dele do que o que outras pessoas dizem. Porque se ele for construindo isso nele, se ele tiver firmemente essa identidade, ele não vai se deixar abalar por comentários, por bullying, e também não fará isso com o próximo, porque ele vai enxergar o próximo como um filho de Deus, assim como ele é. Amém. Né? Então, nesta lição, a sua conclusão, você pode estar pedindo ao seu aluno para, dentro de tudo isso que nós conversamos e também que você vai expor, planejar, falar na sua aula, ele escreva uma carta, né, para alguém em que em algum momento ele, né, fez um comentário pejorativo, uma brincadeira, ou apelidou. E caso não tenha feito isso com ninguém, mas que ele escreva quem ele acha que ele é em Deus, né? Então, a lição ela traz outra estratégia, mas essa estratégia de um olhar mais retrospectivo em relação a si mesmo, né? Tanto de quem eu sou em Deus, quanto de o que eu tenho feito, como eu tenho amado as pessoas, né? O que eu tenho feito a essas pessoas. É um momento de reflexão. E ao final você pode trazer essa dinâmica mais engraçada, né? Mais descontraída ali para esse final da aula. Professor Douglas Nilson, suas considerações? Recentemente eu vi uma história que eu achei muito interessante e serve para fechar essa lição, para que o professor apresente ao seu aluno que, porventura, por sofrer com bullying de diversas formas, sinta-se inferiorizado, ou então muitas vezes não se aceite como Deus o criou, Deus a criou. E a história conta-se de uma jovem que ela nasceu em uma família em que todas as mulheres tinham olhos azuis, e ela era a única que não tinha olhos azuis. E aquilo deixava ela muito frustrada, muito triste, porque ela queria ter olhos azuis. Toda a sua família, suas irmãs tinham olhos azuis. Ela é a única que não tinha olhos azuis. E ela começou a orar ao Senhor, porque ouviu que o Senhor resolve, o Senhor faz milagre, o Senhor ouve a oração. E ela, certo dia, orou, foi dormir na expectativa de, no outro dia, amanhecer com os olhos azuis. Para sua surpresa, seus olhos não estavam azuis. Continuou castanho, preto, como era. E ela mesmo frustrada, muito frustrada, continuou vivendo a vida. Passou-se um tempo e esta irmã agora já numa fase adulta, ela vai participar da obra missionária na Índia. E chegando lá, ela queria entrar num templo, e para isso você não poderia ser estrangeiro, porque era proibido. E ela vestiu-se como tal, e ela temerosa, olha, vão me identificar. E alguém disse, não, os seus olhos é idêntico, é muito parecido com os olhos das indianas, não vão perceber. E ali ela entrou, viu tudo o que acontecia ali, a forma como as crianças eram oferecidas,
E a partir da história dela, ela levantou uma bandeira, uma causa em prol das crianças que eram logo cedo vendidas, contraindo o matrimônio, sendo violentadas. E naquele país levantou-se uma lei a partir da bandeira que essa irmã levantou, e a partir daí ela entendeu por que o Senhor não permitiu que os olhos dela fossem azuis. Então, talvez, adolescentes, você não entenda porque você é assim, mas Deus sabe, um dia Ele há de lhe fazer entender. Amém. Professora Ingrid, É muito depois interessante dessa essa história. né? Acabou. É. Essa história é muito interessante. Eu já conhecia e é muito lindo como Deus faz, né? Nessa fase de pré-adolescência, como a gente estava falando aqui, precisa ser tão bem construída a questão da identidade, porque é muito fácil você querer ser como o outro. Ah, mas a cor do olho dele é mais bonita, mas o cabelo dela é mais bonito. Então, muitas vezes a gente quer se encaixar num padrão que, se você for avaliar, que padrão é esse? Né? É o padrão que quem estabeleceu? Então, o padrão mundano, ele muda muito. E é tão importante, professor, você reforçar no seu aluno que ele é assim porque o Senhor o quis assim, né? Por muitos anos, eu, por exemplo, um exemplo pessoal, eu tenho o cabelo cacheado, mas por muitos anos eu mantive o meu cabelo liso para me encaixar num padrão que, enfim, não era o padrão que Deus queria para mim, né? Renunciando à minha natureza. Então, assim, hoje, com os cabelos, né, meus cachos assumidos, eu vejo, não é só uma questão estética de cabelo, mas de me enxergar como Deus me fez. Ah, os meus olhos são castanhos, não são azuis. Então, obrigada, Deus, pelo meu olho castanho. Deus tem um propósito no olho castanho de alguém, né? É abençoar crianças que estão sofrendo na Ásia, na Índia, né? Então, o seu cabelo cacheado, qual é o propósito de Deus nesse cabelo? Ah, você é magrinho, você é gordinho. Enfim, Deus tem um propósito, Deus tem um chamado para você. Você não tem que se encaixar no padrão de alguém, mas no padrão que Deus estabeleceu para a sua vida, né? Então, aí é um bom exemplo. E reforçar com seus alunos isso, deles se enxergarem como Deus enxerga. Agradecer a Deus pela sua estatura, pelo seu cabelo, da forma que ele for, a cor da sua pele, dos seus olhos, porque Deus não erra. Então, se ele fez você assim, é para a glória dele. E a gente tem um exemplo na Bíblia, né, do cego, que os discípulos perguntam a Jesus o que foi que aconteceu para ele nascer daquele jeito, se foi ele que tinha pecado ou os pais. E o Senhor diz, nenhum dos dois. Ele nasceu assim para que o nome de Deus seja engrandecido. Então, até os pré-adolescentes enxergarem isso, no defeito, no problema, naquilo que eles acham negativo neles, pode ser algo que Deus permitiu para que o nome dele seja glorificado. Não para ele se depreciar ou depreciar os outros, enfim, mas para ele enxergar aquilo como algo que é potencial na vida dele para que Deus seja engrandecido. Então, acredito que é isso, é se enxergar como Deus nos enxerga, né? E como essa história aí, muito boa, tentar ver que a forma como Deus lhe fez é para a glória dele. De alguma forma, a gente precisa pedir orientação a Deus, ter sabedoria para seguir o nosso propósito da forma como ele quer. Amém. Isso mesmo. Somos gratos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, né? Agradecemos à direção do DENEC e desejamos a você, professor, que Deus continue abençoando o seu ministério, a sua aula. Curta, compartilhe este vídeo e também comente, né? Fale como foi, conte para nós como foi essa aula para você. Desejo a todos, né, que Deus continue abençoando e a paz do Senhor. A paz do Senhor. Paz do Senhor, irmãos.